Já tivemos grandes conquistas aqui nessa casa. Parabenizo os atletas que confiaram naquilo que foi proposto. Cobrei o Parede no momento que eu vi. Ele me advertiu, acho que não é um exemplo a ser feito, né? A entrevista completa você acompanha aqui. Antes disso, vá aqui embaixo e se inscreva aqui no Aparecida TV Web. Deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas possíveis. Fique à vontade também para deixar o seu comentário no chat. Agora sim, vamos ver o que falou Marquinhos Santos. Acompanhe. Jogo extremamente difícil, né? Eu sei da dificuldade que é jogar aqui em Caxias, jogar contra o Juventude, contra essa torcida, porque eu já tive a favor, já tivemos grandes conquistas aqui nessa casa. Então, entendendo mais ou menos o cenário, apesar do pouco tempo, foram apenas 2 treinos, a gente montou 2 estratégias, né? Acredito que o Juventude foi superior no primeiro tempo, em posse de bola, né? Em número de cruzamentos, finalizações, mas nós soubemos controlar o jogo até para que eu pudesse, no intervalo, fazer a segunda ação, taticamente falando, que nos levaria, ou que poderia nos levar e nos levou, à vitória. Então a gente o fez no intervalo, e aí eu parabenizo o elenco, parabenizo os atletas que confiaram naquilo que foi proposto, apenas 2 dias, que acreditaram naquilo que foi feito no dia de ontem, no dia de anteontem e no intervalo do jogo, para que pudesse colher o resultado importante, mas ter os pés no chão, ter a tranquilidade. O campeonato é longo, né, uma vitória boa contra o confronto direto, contra uma equipe de confronto direto, mas ter equilíbrio para que se possa dar continuidade durante a competição. Dentro das estratégias, Marquinhos, tirar um pouco o espaço da saída do Juventude, foi uma situação que tu observou e que tu conseguiu colocar em prática, e como é que avalias isso? Nós treinamos, né, sabemos da qualidade da primeira e segunda fase de construção por parte do Juventude, e tentamos sim subir a estrutura marcando em bloco alto, e o fizemos. Aí, é claro, é mérito do Juventude, mérito do trabalho do Carpini, que vem realizando um grande trabalho, e em situações conseguir sair desse encaixe, né, tendo um desencaixe. Aí a gente ajustou no intervalo, onde esperavam que nós pudéssemos continuar em marcação em bloco alto, e nós trouxemos estrategicamente uma marcação em posição sem troca de peça, só um reajuste ali tático, para que pudesse controlar o jogo um pouco mais e tivesse as ações para a conquista da vitória. Boa noite, professor, parabéns pela vitória. Qual foi a conversa ali com o Carpini durante o jogo? O senhor recebeu o cartão amarelo, o Carpini também, o que aconteceu naquele lance ali? Boa noite, uma satisfação estar falando com vocês novamente, né? Um abraço a todos, não sei quem está lá no controle, mas um abraço a todos, né? Os companheiros que tivemos a felicidade 2 anos aqui, e vocês sempre me respeitaram, melhor dizendo. Então, uma satisfação estar falando com vocês. Ali é uma situação de jogo, né? O Carpini é um grande treinador, acho que já vem demonstrando os trabalhos que tem feito. O Carpini tem tudo para ter uma sequência de carreira linda, né? Mas ele está começando, né? Ele está iniciando essa profissão, então ele tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Acho que falar com um jogador adversário não é bacana, acho que tem que ter um pouquinho mais de controle emocional, né? Foi o que eu falei para ele, que ele entrou em atrito eu acho que com o Parede pode ter falado alguma coisa, eu cobrei o Parede no momento que eu vi, e o Carpini continuou retrucando, xingando, falando palavrão. Acho que não cabe isso. Acho que o momento, não só no futebol, mas socialmente falando, do Brasil, do país, acho que tem que ter calma, a gente tem visto muitas situações aí nos estádios aí que levam a violência, né? E aí a gente tem que ter esse respeito, esse controle. E foi o que eu falei, Carpini, calma, cara, fala com o teu jogador, desde que o meu eu falo. Aí do nada ele temperou, de certo que nós estávamos vencendo a partida, e aí ele acabou perdendo o controle, né? E começou a xingar, começou a esbravejar, acho que sem necessidade disso, perdeu o controle. E aí o árbitro veio, acho que certíssimo, ele me advertiu, acho que não é um exemplo a ser feito, né, para aqueles que estavam acompanhando o jogo pela TV aqui no estádio. E aí ele continuou descontrolado, acho que chutou os copinhos, continuou xingando, e o árbitro, acho que o Léo foi coerente, né, com a expulsão, pela falta de coerência e respeito por parte do Carpini. Mas volto a dizer, é um grande treinador, tem tudo para ter uma carreira linda, mas ter os pés no chão, ter o controle emocional, porque está começando ainda, né? Acho que subiu um pouquinho a cabeça, mas é um grande treinador. Você praticamente não mudou o time para essa partida, somente a entrada do Igor Henrique. O que foi o teor da conversa com os jogadores para que o Vila voltasse a vencer? Bom, como eu falei, o Vila
vem realizando uma grande competição. E aí, claro, consequência daquilo que foi trabalhado pelo Claudinei, né? Eu pego uma base muito bem estruturada, então a gente vai colocando alguns ajustes, algumas situações do meu modelo de jogo, daquilo que eu gosto, como futebol, é normal, natural cada treinador ter a sua visão, mas quero enaltecer o trabalho do Claudinei. E chego num ambiente, pelo presidente Hugo, pelo Frontini, né, pelo Wagner, muito bem controlado, e um vestiário em que os atletas demonstraram, nesses 2 dias de treinamento, o brilho no olhar, aquilo que para ser Vila Nova precisa, é garra, é determinação, é a vontade de vencer, e eles demonstraram isso. Então eu senti confiante para executar, apesar de apenas 2 treinos, aquilo que precisava ser realizado, e aí é mérito dos atletas, e agradeço, né, porque confiaram naquilo que foi proposto, 2 ações de estratégias diferentes, e eles executaram ambas e foram merecedores do resultado com a vitória. Agora a pergunta do Alexandre Ferrari, do Jornal Popular. Parabéns pelo resultado na estreia. Antes de hoje, o Vila Nova só tinha marcado 1 gol por meio da bola parada. Hoje foram 2. Nos poucos treinos e contato com o elenco antes do jogo, o senhor procurou fazer algum ajuste nesse momento do jogo? Nós trabalhamos ontem, né, incansavelmente, fizemos um treino exaustivo de bola parada, algumas ações pré-determinadas já, executadas, inclusive na questão do segundo gol. Nós trabalhamos a movimentação, trabalhamos a questão de distribuição dentro da área e fomos premiados, né, pelo trabalho realizado, mas mérito não só da batida, mas os atletas, o Igor, que foi muito feliz na entrada, em atacar a bola. Então acho que os atletas estão de parabéns por aquilo que realizou nesses 2 trabalhos, nesses 2 treinamentos, e colheram o fruto do trabalho. Agora a pergunta do Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes. Marquinhos, o futebol do segundo tempo, de imposição, marcação e pressão, é o futebol que você quer para o Vila nessa retomada do campeonato? Parabéns pela vitória. É próximo disso. Acho que é algo que vai ser estruturado, reestruturado, os ajustes a serem executados, né? O primeiro tempo que a gente sabia da dificuldade, eu mantive o padrão. Aí um ajuste tático sem mudar peça, que a gente fez ali um remanejo tático e que os atletas entenderam, né? Realizamos isso no trabalho de sexta-feira lá em Goiânia, e o trabalho de ontem, realizado em Porto Alegre, a gente conseguiu fazer alguns ajustes mais verbalmente, mostrando em vídeo. Aí a gente conseguiu identificar, e eles compraram a ideia, e é mérito do grupo por ter executado e colhido o resultado. Agora a pergunta do Paulo Massad, da Band News. No primeiro tempo, o Vila Nova não finalizou e sofreu defensivamente. Já no segundo, a postura foi outra e o Vila fez 2 gols. Qual foi a orientação no intervalo? O que você entendeu que não estava dando certo? Olha, quando o treinador chega numa equipe, é claro que é o meu perfil, não está, até porque não tivemos tempo hábil para ser executado o trabalho tático no qual eu gosto, o modelo que me agrada, mas eu dei continuidade porque eu sei que é um caminho a ser seguido, que eu confio, e quando o Frontino me ligou de madrugada, eu sabia que poderíamos fazer algo bacana, e já começamos, né, o primeiro passo. E nesse momento eu entendi que era para permanecer dentro do modelo, e fiz algum ajuste no vestiário de posicionamento para que pudéssemos voltar melhor, mais encaixado, e dando menos espaço ao adversário e promovendo, né, uma melhor qualidade de jogo. Agora a pergunta do José Roberto Silva, da Rádio CBN. Os gols saíram de bola parada. Teve tempo para treinar essas 2 jogadas? Teve. Fizemos, como eu falei anteriormente, exaustivamente um treino de bola parada ontem, né? E aí eu agradeço aos atletas, por mais do desgaste que se tem em função da viagem longa, em função de toda a dificuldade, né, da sequência de jogos, mas os atletas entenderam, treinaram num ritmo forte, numa intensidade alta, e a bola parada no treino de ontem foi fundamental para que colhesse o resultado no jogo de hoje. Agora a penúltima pergunta do Igor Ferreira, do Mais Esporte. No jogo de hoje você retornou o esquema com 4 atacantes no Vila Nova, sendo 2 centroavantes, o que vinha dando certo. Você já havia utilizado esse esquema antes e pretende manter essa formação? Já utilizei, inclusive no jogo que levou o América a Libertadores, né? Eu não utilizei 2 atacantes de área, eu utilizei 3, para quem recordar um pouquinho, no jogo lá no Paraguai contra o Guarani. Nós estávamos perdendo o jogo por 2-0, havíamos perdido em casa por 1-0, e na somatória 3-0 para o Guarani, mas havia treinado durante a preparação essa situação. Eu jamais vou cobrar os meus atletas daquilo que não é trabalhado, e não farei aquilo que não for treinado. Então nós treinamos a situação e fomos
premiados com a vitória, virada por 3-2, e nos pênaltis colocamos o América na Libertadores. E aqui também, nós treinamos as condições que foram realizadas hoje no treino, no jogo. Apesar do pouco tempo de treino, a gente treinou todas as ações que foram executadas e os atletas foram muito felizes na execução e colheram um belo resultado fora de casa. Agora a última pergunta do Fabiano Rato, da Arena Esporte Total. Hoje a vitória voltou a acontecer pelo lado do Vila Nova. Você já acompanhava o Vila nesse brasileiro e esperava uma resposta rápida, positiva? O treinador, quando ele não está empregado, ele passa a ter como seu melhor amigo o sofá de casa e o segundo melhor amigo o controle da TV, passando pelos jogos, né, para que possa acompanhar. E eu sou um treinador que gosta de estudar o futebol, então eu tenho as minhas anotações de todas as equipes da Série B e também da Série A. Então eu faço esse estudo, eu faço as anotações, eu tenho esses arquivos, né? E sabia, como eu falei anteriormente, quando o Frontino me ligou, quando o presidente Hugo me ligou, quando eles me ligaram, eu sabia que nós podemos sim realizar um trabalho de excelência, um passo de cada vez, ainda é um início de retorno, tem muita coisa a acontecer, é ter os pés no chão, ter equilíbrio. Agora, precisamos do nosso torcedor presente conosco, né? Acho que chegou a hora de manter essa sinergia do torcedor, independente de qualquer coisa, apoiar a nossa equipe, apoiar os atletas, apoiar essa direção, comparecer no Oba, vamos fazer, continuar ferver ainda mais o caldeirão, vamos fazer o Oba a nossa fortaleza, não vamos poder perder ponto lá e precisamos do torcedor como 12º jogador. Então essa sinergia, vamos transformar isso em positividade. Em circunstância de qualquer resultado, acho que seja ele vitória, empate ou derrota, deixa para se manifestar, né, do lado positivo ao final de uma partida. Mas enquanto jogarmos 90 minutos, vamos apoiar esses atletas, porque eu tenho visto muita entrega por parte deles, por parte da direção, e me comoveu esses 2 dias a maneira como eles estão mobilizados para colocar o Vila num patamar de alto escalão. Marquinhos, vai ter mais tempo a partir de agora, né? O quanto que também facilita isso, ter esse tempo, mas com a tranquilidade de quebrar uma sequência que não vinha positiva, ter essa vitória, para conhecer ainda mais esses jogadores que tu falas que já estava acompanhando. É importante no início de trabalho, né, iniciar sempre com uma vitória, dar tranquilidade, dar confiança, e os atletas acabam acreditando ainda mais naquilo que está sendo proposto. Então, acho que, apesar de ter uma semana aberta, mas retornamos ao final do dia amanhã, né, a Goiânia, um tempo curto, o jogo já é sábado, então parece ser um tempo maior, mas são 3 sessões de treino, mas sessões que a gente vai saber otimizar e aproveitar bem para buscar evoluir a equipe de um jogo para o outro, gradativamente, né? Não é achar que nós somos a melhor equipe, mas é entender a nossa carência, entender as nossas dificuldades, as nossas adversidades, fortalecer aquilo que está sendo positivo e corrigir aquilo que precisa ser corrigido do lado negativo da equipe. Olha que o jogo foi fora de casa. Vitória de 2-0, Vila Nova de volta ao G4 do Brasileiro Série B. Você, torcedor do Vila Nova, foi uma coisa acertada essa da diretoria colorada, trocar de treinador, demitir o Claudinei Oliveira e contratar o Marquinhos Santos? Vá aqui embaixo e deixe a sua opinião no chat. Fique à vontade. O Tigrão sobe agora? Pode opinar aqui embaixo. Belezinha, belezinha? Se inscreva também aqui em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu like. Até a próxima.